Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Hattin e como um líder muçulmano mostra todo o seu poder e liderança contra forças cristãs que estavam com o domínio das Terras Santas. Toca o barco. Enfim surgira a oportunidade tão esperada de confrontar as forças cristãs. Durante os 4 anos em que procurou consolidar sua vitória sobre os contingentes leais a Nur al-Adin e se tornar o senhor incontestável da Síria e do Egito, Saladino manteve uma série de tréguas de convivência com os Estados Cruzados. A morte do rei Balduíno IV de Jerusalém em 1185 e a subsequente disputa pelo trono entre Guy de Lusignan e seu rival Raymond de Trípoli demonstraram a existência de fraqueza e divisão nos domínios cristãos. Saladino, porém, que sempre fora um homem honrado, manteve o respeito a seus acordos. Entretanto, desde o início de 1187, René de Chantillon, senhor dos castelos de Quérac e Montreal, e um dos mais ardorosos defensores de Guy, vinha atacando as caravanas de Saladino de forma descarada, num evidente rompimento dos tratados. Uma exigência de retratação foi respondida com a recusa arrogante de René. Isso atiçou Saladino e selou o destino de René e dos demais exércitos cristãos. No dia 30 de abril de 1187, Saladino enviou uma tropa de sarracenos para aniquilar um grupo de 150 cavaleiros templários. Em seguida a esse prelúdio, no mês de julho, o novo campeão do Islã marchou sobre a Terra Santa, com 30.000 guerreiros sarracenos prontos para o combate. Primeiro, o exército sarraceno fez um cerco à cidade de Tibérias, uma localidade relativamente insignificante, a não ser pelo fato de que ali morava Esquiva, a esposa de Raymond de Trípoli. O próprio Raymond, no entanto, se encontrava junto ao rei Guy na fonte Safúria, que era uma posição adequada para enfrentar aquela ameaça ao reino, pois dispunha de água abundante. A manobra de Saladino mostrava todo o seu brilhantismo. Conhecendo a divisão nas forças cristãs, ele envolveu Esquiva de modo deliberado, fazendo com que a questão adquirisse feição pessoal. Raymond teria de escolher entre partir com seus homens ou socorrer a esposa. E Guy também precisaria decidir se acompanharia o aliado ou se permaneceria no local seguro. Ao todo, as forças de Guy e Raymond, com as de René de Chantillon e um pequeno grupo de cavaleiros templários, somavam cerca de 1.300 cavaleiros e 12.000 soldados de infantaria. Elas eram significativamente inferiores às de Saladino, que agora tinha enviado elementos de seu exército até a Safúria, na esperança de fazer com que os cristãos se mexessem. Na noite do dia 2 de julho, houve uma reunião colérica no acampamento cristão. Guardas e outros que passavam perto escutaram os gritos na tenda de Guy e observaram as figuras gesticulando freneticamente lá dentro, iluminadas pela luz da fogueira. Raymond de Trípoli pensou com a cabeça e não com o coração. Seu conselho é para que não recuassem até Tibérias. Afinal de contas, ele poderia pagar o resgate por sua esposa, mas ficassem ali, onde havia bastante água e uma posição defensiva adequada. Esperando que as forças islâmicas definhassem no calor e voltassem para o Egito, René de Chantillon, ao contrário, argumentou de modo passional a favor do ataque. Aquele era o maior contingente que o reino cristão conseguiria juntar, ainda que fossem numericamente inferiores. Aquela era a hora de destruir Saladino e conquistar uma vitória de grande prestígio para os cristãos. Por fim, o rei Guy, um governante novato que no passado tinha sido acusado de cautela excessiva diante da agressão de Saladino, calou as vozes conflitantes ao tomar sua decisão. No dia seguinte, eles marchariam até Tibérias a fim de levantar o cerco à cidade. Os historiadores têm ficado desconcertados com o plano de Guy, pois ele acabou abandonando a única fonte de água existente em uma vasta extensão para marchar por 26 quilômetros num único dia, debaixo de um sol escaldante.
Seja como for, ele jamais chegou a Tibérias. Enquanto seguia à frente de seu exército, com seus 1.300 cavaleiros ao centro, circundados pela infantaria, a cavalaria de Saladino os cercou e os atacou pela retaguarda, no momento em que pelejavam em marcha morro acima. Na noite do dia 3 de julho, Guy parou com o exército espalhado ao redor e os soldados sedentos e exaustos. Até mesmo os templários, sabidamente durões, não conseguiram dar mais um passo à frente. A noite que se seguiu foi horripilante para os cristãos. Eles ouviam as forças muçulmanas se movendo na escuridão, vez por outra entrando para matar os retardatários. O clamor dos cristãos desenganados, provocando arrepios na espinha daqueles que aguardavam deitados na escuridão. Muitos deles se agrupavam em torno de um pedaço de madeira, tido e havido como uma lasca da verdadeira cruz, que haviam trazido para garantir a segurança. No dia 4 de julho, os sarracenos esperaram que o sol nascesse e o calor ficasse escaldante, e então atacaram. Embora existam poucos registros do combate real, parece que a infantaria cristã foi levada até um pedaço do terreno especialmente descoberto, um morro encimado por 2 promontórios pedregosos, conhecidos como Chifres de Hatim. Os sarracenos tacaram fogo na grama seca que cobria o morro e então atacaram em meio à fumaça, disparando flechas e dando gritos de guerra. Os cavaleiros cristãos, deixados na base do morro sem a proteção da infantaria, lutaram com ferocidade, mas foram arrasados um a um pelos arqueiros muçulmanos. O rei Guy comandou 2 ofensivas violentas tentando romper as linhas sarracenas, mas acabou fracassando, embora Raymond tenha conseguido escapar com cerca de 300 homens. O resultado da batalha foi terrível. Uma testemunha árabe escreveu: quando a poeira assentou e a vitória ficou clara, a planície estava coberta de prisioneiros e cadáveres. Os mortos estavam espalhados pelas montanhas e pelos vales, imóveis de lado, dilacerados e desconjuntados. Havia cabeças rachadas, gargantas cortadas, espinhas estilhaçadas, ossos quebrados e túnicas estavam rasgadas, as faces lívidas, as feridas escancaradas, a pele esfolada, como pedras entre pedras. Capturados pelos sarracenos, René de Chantillon e o rei Guy foram levados até a tenda de Saladino. O chefe muçulmano perguntou a René como ele poderia justificar o rompimento do tratado. René respondeu com arrogância que era um rei. Na realidade, ele era apenas um lorde e agia, portanto, como tal. Ao escutar isso, Saladino ofereceu a Guy um copo de água gelada, o que significava, de acordo com as regras da hospitalidade do Oriente Médio, que não poderia tirar-lhe a vida. Guy bebeu e ofereceu o copo a René, que também bebeu, mas Saladino disse-lhe: "Não fui eu quem lhe deu a bebida." Em seguida se levantou e cortou fora a cabeça de René. Saladino então manteve Guy aprisionado à espera de um resgate e partiu em direção ao litoral para tomar Jerusalém, que acabou recapturando naquele outono. A vitória de Saladino nos Chifres de Hatim pôs fim a quase um século de domínio cristão sobre Jerusalém. E, embora a batalha tenha criado as condições para a Terceira Cruzada e para o lendário confronto entre os exércitos de Ricardo I e Saladino, de certo modo, após Hatim, os cruzados estavam liquidados. O triunfo de Saladino firmou o domínio islâmico sobre o Oriente Médio pelos séculos que estavam por vir. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.